Estamos aqui com o Dr. Grego, aqui o doutor psicanalista, que vai falar um pouquinho para a gente mais um pouco acerca da pandemia, porque muitas pessoas estão achando e pensando que a pandemia foi embora. Foi embora não, pessoal. Ainda está inativa, não é isso, doutor Grego? Muito boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Não, a pandemia não foi embora não. Estamos no meio da pandemia, temos que nos cuidar e entender esse momento, porque nós temos que entender que naquele momento que do começo da pandemia as coisas estavam graves, mas os casos estão aumentando. A gente está talvez até voltando para o processo da pandemia do começo dela. Pela sua psicanálise de estudo, de 2020 para 2022, nós vimos que houve muitas mortes, houve um reboliço a nível comercial, a nível empresarial, a nível de saúde, a nível familiar. E agora, nesse ano de 2022, você acha que deu uma mudada em relação às pessoas mediante a pandemia, sim ou não? Não, as pessoas mudaram, mas muitas mudaram para um lado melhor e outras para um lado pior. Uma pequena parte simplesmente ficou no mesmo lugar. A pandemia ela motivou as pessoas a se olharem, algumas pessoas, outras pioraram e começaram a não se olhar, começaram a reclamar muito mais dos outros e não se perceber nas suas questões. Dentro desse projeto, a gente também fez um trabalho de pesquisa sobre a questão da Covid, da pandemia. E a gente desenvolveu esse projeto aqui, que é esse livro, que eu até trouxe aqui para te dar de presente. Ah, obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Nós temos aqui o livro que você fez. Levou quanto tempo, doutor Grego, para poder fazer esse livro aqui? Esse é um projeto que ele durou em torno de 2 anos. 2 anos? Por quê? Nós começamos esse projeto logo no início da pandemia. Na primeira semana, porque... A pandemia praticamente começou no mês de março, né? Exatamente, foi nesse processo. Eu passei na frente de um lugar e o estabelecimento estava escrito: voltamos só em abril, no final de abril. Eu falei, mas como assim? Isso logo no começo da pandemia. E a partir daí comecei a entender que podia demorar, podia não demorar. Eu comecei a fazer uma pesquisa com as pessoas para verem a percepção que elas tinham da pandemia e como elas estavam vivendo a pandemia naquele momento. E a pandemia não se findou, não terminou, e fui repetindo a mesma pesquisa durante 2 anos e entendendo a questão na clínica, o paciente na clínica, entendendo as perspectivas das pessoas, como elas estavam percebendo a Covid e o que elas sentiam falta e o que estava acontecendo na vida delas naquele momento. Então isso deu um material muito rico para nós entendermos como as pessoas viveram naquela época, há 2 anos atrás, e como elas estão vivendo hoje. Então, um retrato, assim, fiel das perspectivas de como as pessoas se perceberam. Eu tenho visto, assim, mediante a jornais, entrevistas, que depois que os prefeitos, governadores, eles liberaram a máscara, as pessoas andam um pouco dispersas. Ah, já tomei a primeira dose, segunda, terceira, já estou protegido, não preciso mais usar máscara, não preciso mais tomar a 4ª dose, porque agora já temos aí a 4ª dose, então já estou protegido. E eu tenho visto muitas pessoas mesmo, não são poucas, são muitas pessoas dispersas mediante a isso. Você já havia feito um relato aqui nesse livro, há 2 anos atrás, falando sobre o Covid e falando sobre isso, não é isso, doutor? O livro, ele traz um recorte de 5 períodos das pessoas, como elas viveram e o que elas sentiam falta. Só que assim, o livro, quando você começa a lê-lo e olhar, como você colocou agora aqui, nessa 4ª dose, como as pessoas estão esquecendo o que elas passaram. Elas não estão respeitando a dor dessas 700 mil pessoas que morreram. E não estão entendendo que nós estamos vivendo um novo normal. Esse novo normal, que agora já é normal, a gente não pode mais arriscar, viver. Sim, com certeza. Relaxar, descansar no caso, né? Sair aproveitando, curtindo, festas, aglomerações, porque o que nós temos mais visto hoje em dia são aglomerações. Eu pego voos todo final de semana de avião, eu só vejo as pessoas usarem máscara dentro do aeroporto e também nos aviões em si. Mas, assim, um exemplo, supermercados, shoppings, lojas, a gente não vê muito as pessoas usando máscara, né? Não vem, e muitas pessoas estão vivendo como se não houvesse amanhã. A gente, assim, não é porque nós ficamos 2 anos num processo da pandemia que continuamos, temos que respeitar e também se perceber emocionalmente como cada um está vivendo. Porque essas abstrações, você quer se divertir, todo mundo quer se divertir, mas nós não podemos ultrapassar os limites.
Isso. Então, não é só uma questão médica, é uma questão emocional também. A gente tem que se adaptar com esse processo e voltarmos de forma gradativa para a sociedade, respeitando a questão da saúde pública, né? Porque nos respeitando e respeitando ao próximo. Entendi. Qual que seria a importância da pesquisa para a população acerca da saúde mental? A pesquisa é um fato interessante. Nós temos uma questão que não podemos generalizar, isso é uma questão importante. Mas conseguimos tirar pela média relatos extremamente ricos do que as pessoas estão precisando, sentindo falta. Tem relatos que muita gente descreve que está sentindo falta de um abraço. Uau! Uma coisa tão simples, ou andar no parque, ou caminhar com a família, ou rever um parente que até faleceu e não pôde ter esse contato. Então, assim, mas o mais importante desse trabalho de pesquisa é quando você consegue pontuar o quanto que o ser humano ele é importante para ele mesmo. Como você às vezes se perde, não se perde dentro das nossas... do trabalho, de N atividades, e às vezes não consegue se olhar. E a pandemia, que é uma expectativa de todos, sim, que as pessoas voltassem mais humanas, sim, que elas voltassem mais empáticas, que elas tivessem um lado mais amoroso, que entendesse mais a dor do outro. Mas engraçado, parece que isso é uma coisa inverteu todos os valores. Nós estávamos até mesmo aqui conversando nos bastidores, enquanto a Bárbara estava fazendo ali a entrevista com a convidada, e estavam comentando sobre isso, né, doutor? Acerca de, principalmente nas redes sociais, as pessoas têm demonstrado muito ódio com o próximo, um preconceito, parece até mesmo que elas não viveram e conseguiram absorver a dor das perdas, a dor do que é verdadeiramente e foi a pandemia e o que está sendo ultimamente, né, doutor? Isso é um fato muito triste, porque deveríamos ter aprendido o quanto que a dor do outro, o quanto que interfere na nossa vida, o quanto nós também nos cuidando, as pessoas que nós perdemos, a doença. E a gente esperava que as pessoas pudessem ter um olhar mais humano para si mesmos, que elas conseguissem olhar para dentro. Mas não, o que está acontecendo agora? As pessoas só conseguem olhar para fora, acusar o outro, usar a rede social como uma forma assim até um pouco apelativa e, sem o respeito. Apelativa, falta de respeito, imoralidades, ameaças, isso é o que nós mais temos visto ultimamente acerca disso. Mas isso evidencia também bastante como as pessoas pensam, como as pessoas são. Então, por isso que é importante a pesquisa, para que a gente faça uma análise, uma releitura sobre a nossa própria vida, que cada um se olhe e perceba em que lugar está, né? Por que nós estamos destilando esse ódio? Contra quem? Esse ódio fala muito mais da gente, talvez. Até onde nós estamos com essa raiva? Por que essa raiva está guardada? Por que uma pessoa, às vezes, que você não conhece, nunca viu na sua vida, você elege ela como a pior do mundo? Quem somos nós para viver nesse julgamento? Julgarmos, né, o próximo. Talvez falte um pouco mais de espelho nesse momento, para que a gente novamente se olhe e perceba qual o caminho que nós estamos trilhando, até onde é que nós vamos, até onde que vai a nossa liberdade, aonde vai o respeito ao próximo e até onde nós estamos olhando realmente as nossas questões pessoais, nossas dores emocionais. Essa dor, e muito desse ódio, fala dessa dor represada, onde a pessoa às vezes não consegue botar para fora, às vezes na família, na vida, e ela destila onde? No lugar que ela sente mais fácil, onde ela acha que ela não está sendo vista nem ouvida, onde ela sente que ela pode fazer esse mal e causa um mal, às vezes, terrível para um monte de gente e nem sabe que... E ela esquece uma coisa importante na rede social. Essas pessoas são humanas. Sim, elas estão lá, são seres humanos que estão recebendo esse ódio. Não são máquinas, né? Não são artistas em si. Mesmo o artista é um ser humano. Antes de ser artista, né? É verdade. E lá na sua clínica, como é que tem sido o atendimento lá, doutor? No ano de 2020, creio que dobrou o número de atendimentos, as pessoas, mediante as pessoas estarem relatando seus problemas conjugais, financeiros, emocionais. E como é que tem sido hoje o atendimento mediante as pessoas? Como é que tem sido?
Se a gente começar a olhar pelo começo da pandemia, os atendimentos aumentaram, sim, mas aumentaram por dois motivos aparentes. Uma é a pandemia, que deixou bem claro que a pessoa precisava de um atendimento. O outro é que as pessoas começaram a reconhecer que o atendimento emocional, a psicanálise, a psicologia, não é para quem realmente é louco, é isso, aquilo, mas é para todos nós. Todos nós temos que curar nossas dores de infância, de família, emocional e tudo mais. Agora, nós não paramos de atender, nós atendemos a pandemia toda sem parar. E agora direto, sem parar. Eu não parei. E foram vários casos. Qual o caso assim, mais específico que você pegou? Renato, o mais específico que eu peguei foi de casais. Ou então o mais específico que eu peguei foi lá do financeiro. O mais específico, no geral, da pandemia é a carência. Carência? Carência e ansiedade. São dois casos interessantes. A carência e a ansiedade... a ansiedade foi quase a pandemia... Não, a ansiedade sim, isso até acredito. Mas carência estando com casais ou solteiros? Então, mas aí acontece. Tem muita gente que descobriu que era casada. Uau! Porque não está em casa nunca, né? Tá fora. Isso é verdade. Que tem filhos. E tem filhos. Descobriu que a vida é muito mais do que aquela saidinha de fim de semana e tudo mais. Então, assim, a carência é uma coisa incrível, porque às vezes as pessoas estão vivendo num conflito continuado e elas, mesmo na mesma casa, num espaço pequeno, elas não tinham uma troca. Que às vezes o trabalho, ou uma balada... Ocupava o dia inteiro da pessoa, né? Ou tinha uma abstração que distraía. E agora a questão da carência, a questão de não ser ouvida, a questão de não ter alguém que acolha, isso tudo fica bem claro na pandemia. Onde as pessoas às vezes só querem ser ouvidas por um profissional que não as julgue, que as conduza para a sua organização emocional, para que ela se sinta melhor. Então a questão da carência... Eu coloco 4 pontos da pandemia, né? Que é o medo de pegar a pandemia, né? A enfermidade. A enfermidade, a culpa de passar para alguém e a morte. E que vem com tudo junto, isso aí, a questão da carência. A nossa carência emocional de ter contato com um parente que a gente gosta, com alguém que a gente queira se relacionar. Porque nem todos eram casados. Nem todos são casados. Muitos se separaram, muitos viviam solteiros. E a gente não pode esquecer que também tem uma questão da adolescência. Sim. Muitos adolescentes não conseguiam se relacionar. Então, os hormônios, as emoções que vão se aflorando e, às vezes, que eram repostas ou organizadas, às vezes com um encontro, numa festinha, em algum lugar. E que na pandemia restringiu a um quarto. Uau! A pessoa começou a viver num quarto. A gente tem a liberdade de poder andar para onde a gente quiser. E a pessoa perdeu sua autonomia, perdeu sua liberdade e todos tiveram que viver numa caixa pequena, às vezes 60, 80, 100 metros quadrados. Verdade. Trabalhando, convivendo e tendo que dar essa vazão emocional. E essa vazão vai para onde? Isso você fala de uma pessoa que é classe média, né? Ótimo. Agora, aí a minha pergunta é, e aqueles que eram pessoas de classe baixa, de pouca renda, não tinham condição financeira nem até mesmo para uma consulta e estava ali, ó, naquele miolinho com um casal, como botar aí, de 3, 4, até mesmo 5 filhos. Imagina como que não deveria ter sido o desespero de uma família dessa. Sim, e tem um outro ponto importante, para que completa o que você está falando, que eu realmente coloquei uma classe média, né? Sim. Mas e as crianças, uma família que tem 4, 5 filhos que tinha que estudar de forma EAD com um celular só. Como que essas 4 crianças estudavam no mesmo horário e iam poder ter aula? Às vezes uma família só tem um celular. Só tem um celular. A mãe só tem um celular. Como é que ela vai trabalhar sem o celular? E ainda tem que deixar essas crianças. Quem que está cuidando? Porque se a classe mais baixa, que ganha menos, a que não parou também. Que tem que ir para o comércio, tem que ir para o mercado, tem que trabalhar no serviço. Então essas pessoas estavam lá trabalhando. E a criançada presa em casa. E essa pessoa que foi trabalhar fora volta para casa assustada, preocupada, com medo de quê? De passar para os filhos também a doença. Então tem todo um processo que foi se vamos dizer, piorando ao longo do tempo, né? No decorrer desses 2 anos. Então, assim, nós temos várias etapas, e essas etapas, de forma alguma, eu vejo que foi se aliviando essa pressão. Eu vejo que a pressão foi aumentando. E isso impacta diretamente, claro, na clínica, onde nós temos bastante pacientes. Mas a qualidade do paciente também é um problema, porque ele vem com uma série de problemas, ele quer resolver tudo de uma vez só.
é a família, é a mãe, é o marido, é o cachorro, é o vizinho, é o trabalho, são as emoções. Então não dá para você fazer um trabalho também de resgate. É verdade. E essa pressa, essa ansiedade desse tratamento ser rápido. E muitas vezes essas dores começam lá atrás. Não foram no processo da pandemia. Mas a pandemia traz esse lado bom quando a pessoa consegue entender e reconhecer que precisa ter um atendimento, que ela precisa ser ouvida por um profissional e, a partir daí, dar um outro brilho para a sua vida e aliviar essas pressões, essas dores que não cessam, que não desaparecem, simplesmente você fala assim, não estou mais sentindo isso. Não estou mais sentindo. Engole o choro. Não tem isso. É verdade. Doutor, a dica que você dá aqui para todos nós que estão assistindo, o pessoal que está assistindo de casa, a respeito da pandemia aqui nessa tarde, qual que seria? A dica que eu dou é que cada um se perceba, entenda a sua questão emocional, veja, procure um profissional que melhor se adeque, que você se sinta melhor, que você se sinta bem, que você se sinta acolhido e procure, porque todos nós precisamos de um atendimento. Não é para quem tem problemas graves ou menos graves. Todos nós temos essas questões. E procure um profissional. Ou até converse com os amigos, mas os amigos às vezes não dão uma solução. Porque o amigo ele vai te dar ele vai dar a opinião dele baseada na vida dele. Não em cima de um processo teórico, de um processo de cura, onde a cura é do paciente com as coisas dele. Não em cima do profissional. O profissional é só um instrumento para que você chegue aonde você deseja. Para que você trabalhe sua autoestima, que você trabalhe suas questões pessoais, familiares, onde você diminua essa pressão emocional que às vezes tanto te atrapalha. Às vezes você quer parar de fumar, você quer parar de fazer coisas que você sempre repete o mesmo ciclo e não consegue parar. Você fala assim, eu não sei porque eu repito, por que eu estou sempre fazendo as mesmas coisas, por que eu não consigo sair desse ciclo? E às vezes num processo terapêutico você consegue ir muito mais longe. E esse é o nosso trabalho. E sempre está antenado e ligado com a pesquisa. Você indicaria isso também? As pessoas ficarem atentas, não ficar, poxa, a pandemia foi embora. Ela não foi embora, está ativa ainda aí. Então é sempre bom as pessoas estarem sempre ligadinhas com a pesquisa, seja no jornal, na internet, televisão. Você daria essa dica também? A dica é a seguinte, procure a pesquisa, mas pesquisas confiáveis, em lugares confiáveis. O Dr. Google é muito bom, mas tem muita coisa também que não é boa, que não tem referência, que não tem local. Então, como eu conserto a minha questão ansiedade? Aí você vai ouvir todas as questões. O que é depressão? Então, assim, nós estudamos muitos anos para poder falar sobre esse assunto. Então, assim, não dá para ler 10 linhas e achar que é um especialista no assunto. Então, assim, nem tudo está ligado ao Lé com CRE. A pesquisa é importante, que ela vai te dar mais uma base. Mas o atendimento, a pesquisa é boa para nós profissionais quando nós conseguimos entender o processo como um todo. Agora, fique antenado, respeite o Ministério da Saúde, como ele está colocando, eu respeito a Covid, que não acabou. Tome as doses, como o governo recomenda, porque se você for observar, os casos aumentaram. Mas também, pela proporção do que aumentou, pouca gente está internada. Então, se isso mostra que a vacina teve um lado positivo. Sim, então, vamos nos respeitar. Agora, acima de tudo, se ame. Procure. A psicanálise é um ato de amor, onde as pessoas melhoram a sua autoestima e seu amor próprio, e o amor à família. Falou e disse o psicanalista aqui nessa tarde, doutor Gregor. Já queremos te agradecer pelo carinho, pela confiança e respeito de estar aqui conosco, aqui no programa Sempre Melhor. Você pode deixar, por favor, doutor, telefone de contato, Instagram, para todo o pessoal de casa. O meu telefone de contato é São Paulo, né? 11 999 797759 e tem o nosso trabalho, que tem uma clínica social que chama apoioemocional.com.br, que tem uma clínica social que ajuda pessoas que precisam bastante, que às vezes não podem ter acesso a um atendimento clínico normal. Beleza, falou e disse, doutor Grego. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho.